Senhor. Amém, Jesus. Podem sentar. Apocalipse 14. Do 1 ao 5. Não foi possível expor o Apocalipse 14 inteiro, porque ele tem vários temas. Acredito que só será possível fazer em 3 sermões mesmo. Tentei fazer em um só, mas ia ficar muito extenso. E a quarta-feira a gente não tem tanto tempo assim. Então eu tive que dividir o capítulo 14 também. Mas os irmãos não estão com pressa de acabar, né? Vamos no tempo que tem que ir, né? No tempo certo. Claro que de vez em quando a gente convida alguém para pregar, para que os irmãos possam ter também um pouquinho de descanso, descansar a mente, descansar o pensamento, né? Mas o importante é que o livro inteiro vai ser exposto e lido, porque isso foi dito no começo do livro, que é para ser lido publicamente. O livro do Apocalipse é para ser lido publicamente. Então ele será lido publicamente do começo ao fim, porque há uma promessa de bênção para quem lê e para quem ouve, né? Então quem lê e quem ouve, a igreja de Jesus reunida tem quem está lendo e quem tem também as pessoas que estão ouvindo. Então é bênção de Deus para a igreja do Senhor de forma completa. Então o livro são 22 capítulos, né? Eu sei quando eu começo, eu nunca sei quando eu termino. Então eu esperava fazer o 14 inteiro hoje, por exemplo. Quando eu comecei a ler, falei, vou fazer o 14 inteiro. Mas quando a gente vai lendo, vai pesquisando, a gente vê que não dá. Aí eu falei, não dá, por mais que eu queira, eu não consigo. Não? E eu passo por uma outra coisa também, viu, irmãos? Porque eu, como pastor, o meu desejo é fazer todas as pesquisas possíveis. Todas as pesquisas possíveis. Só que para cada pregação, para fazer pesquisas possíveis, as que eu já tenho lá, estou falando das que eu já tenho, nem das que eu ainda não adquiri. Passa aí de 30 livros, né? Ultrapassa 30 livros só de Apocalipse. Né? Então a gente vai lendo partes, aí o que eu tenho que fazer? Nós também o dia só tem 24 horas. Aí eu tenho que dividir esse tempo com a escola, né, que eu tenho que preparar a aula também. Mas eu deixo um bom tempo para o sermão. Sobra bastante, não é que sobra, tem bastante tempo para o sermão, que inclusive ele é prioritário. De vez em quando eu reduzo a escola para aumentar o tempo do sermão. Mas ainda assim eu tenho que fazer escolhas. Aí eu já sei quais são os livros que realmente são mais importantes, aí eu uso esses mais importantes no início. De vez em quando eu consigo trazer outras coisas a mais, outras pesquisas a mais. Mas o que eu posso falar para os irmãos é que as leituras que eu já faço, aquelas que eu escolhi, são realmente as melhores. Né? E quem diz não sou eu, são os especialistas do mundo inteiro. Tá bom? Então eu consulto, né? Eu tenho fontes de pesquisa onde eu ouço, né, pesquisadores, eruditos de diversas partes do mundo, né, graças à internet. A internet é uma bênção para essas coisas, né? Nós vamos em sites de pesquisa, sites de erudição, sites de universidades, e eles acabam, e ali nos debates, né, nas bibliografias, nas análises que são feitas em diversas universidades, não só no Brasil, no mundo, a gente acaba percebendo quais são as melhores literaturas. Aí essas eu vou atrás. Aí essas eu consigo. Toda vez que eu faço uma exposição de sermão, eu comparo os que eu já tenho e alguma coisa que eu preciso estar adquirindo para me ajudar a compreender. Aí eu só paro quando eu entendo o texto inteiro. Aí não tem jeito. O objetivo é entender o texto inteiro. Quando eu tenho uma compreensão ampla da passagem, aí eu sei que ali eu já posso ficar mais tranquilo. Eu já tenho uma visão ampla da passagem. Então, esse é o meu jeito de ser quando eu prego, quando eu ensino, quando eu faço tudo. Né? Eu nunca falo tudo que eu pesquisei. Eu sempre vou trazer aquilo. De vez em quando eu falo bastante. Que vocês até a Karina fala, Gelson, para de falar um pouquinho dos pesquisadores. Ela fala para mim. Você cita 3, eu não conheço nem o primeiro. Ela fala só um. Ela fala isso. Você cita 2, 3, às vezes a gente fica meio, né? Ela comenta, né? Às vezes confunde um pouco. Aí eu estou me policiando. Fala só aquele que é mais importante, tá bom? Depois você indica algum livro para alguém. Eu vou fazer isso eu já ia estar fazendo isso, indicação de livros no nosso site, né? Site não, as redes sociais da igreja. Mas eu vou estar fazendo, eu mostro quais são os livros que eu estou lendo. Caso alguém queira, é só ir lá e adquirir. Né? E aí se aprofundar mais ainda. Tá bom? Isso vai ser feito mais vezes. Nós temos bastante projetos.
A igreja é devagar, gente. Tem bastante projeto para ser colocado em prática ainda. Bastante projeto mesmo. Só que é devagar que as coisas acontecem. Porque eu não gosto de começar e parar. Porque assim que eu começo, eu não vou parar mais. Então, tem que ir devagarzinho, tem que esperar o tempo de Deus. Os irmãos orem, né? Eu tenho projetos de trazer para que pessoas de outros lugares possam conhecer a nossa igreja, né, através de exposições, através de aulas mesmo, de cursos da nossa igreja oferecendo. Nós vamos usar as redes sociais para isso, né, mas de uma forma mais profissional mesmo, né, não para seguidores, para buscar pessoas que não conhecem a igreja. Então tem todos esses projetos para sair do papel ainda, está no meu coração, eu estou orando, estou esperando o melhor momento para isso. Eu creio que muito, muito em breve a gente consegue. Vamos lá para Apocalipse 14? Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando os seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Essa é a parte que nós vamos estar falando hoje. Irmãos, é o seguinte, estávamos aqui, acho que foi domingo mesmo, na escola bíblica dominical da igreja, e os irmãos citaram, alguns irmãos, acho que 2 irmãos, não sei se foi o irmão Gerson, o irmão Dional, ou o irmão Osande, citaram um livro importante, escrito por John Bunyan, que se chamava O Peregrino, não é? Em inglês é O Progresso do Peregrino. É um livro de um homem que faz uma alegoria. Ele escreve uma alegoria, onde ele representa vários nomes, ele dá vários nomes para cidades, para situações, e ele representa a trajetória do cristão nesta vida. O que o livro vai mostrar? Ele vai mostrar o peregrino mesmo. O cristão, o nome do personagem é Cristão, para vocês terem ideia. Qual é o nome do personagem? Cristão. E ele está andando, está fazendo a caminhada dele, que é a caminhada da vida, e nessa caminhada da vida ele encontra diversos desafios, encontra diversos momentos em que ele tem que tomar importantes decisões. Mas quando ele começa carregando um grande peso nas costas, que no livro apresenta como se fosse uma mochila, que é o peso do pecado, da vida sem Deus, até que ele encontra o Calvário. Quando ele encontra o Calvário, a mochila cai barranco abaixo, e ali ele passa a ter uma vida como cristão. É isso que o livro apresenta, e vai apresentar essa trajetória dele. Mas qual é a trajetória? Ele está saindo da cidade da destruição, que era a cidade que ele morava. Ele recebe uma mensagem de um evangelista, do personagem chamado evangelista, de que ele tinha que sair da cidade da destruição e ir para a cidade celestial. Esse era o projeto dele. E ele tem essa caminhada. É claro que no meio do caminho ele tenta cortar caminho e não dá certo. Ele encontra a sabedoria deste mundo. São os nomes dos personagens. É um excelente livro que eu aconselho vocês a lerem. Mas o livro ele conta sobre o peregrino. Mas tem uma coisa no livro que não está tão claro na hora que você lê, mas que é extremamente importante, porque ele passa por todas as provações que a caminhada dá para ele, não é, irmão Gerson? Por um motivo, é que ele tinha um propósito, e o propósito dele era chegar na cidade celestial. Acontece o que acontecesse no meio do caminho, ele ia enfrentar o desafio porque ele tinha um objetivo, e o objetivo era alcançar um lugar, e esse lugar era a cidade celestial, era para lá que ele ia, e nada iria tirá-lo desse caminho. Quando a sabedoria deste mundo fez com que ele desviasse um pouco o caminho, ele passou pelas lutas, pelas dificuldades, e ele rapidamente volta para o caminho e continua a trajetória para chegar na cidade celestial. É disso que está falando aqui, Apocalipse 14. É exatamente disso. Nós já falamos no capítulo 7 quem são os 144.000. Eu vou relembrá-los. Os 144.000 é um símbolo de todos os servos de Deus de todas as eras.
desde o primeiro até o último, de todos os momentos. Aqueles que já partiram para o Senhor, aqueles que ainda virão a se converter, os 144.000 representa toda a igreja de Jesus, seja dos santos do Antigo Testamento, formado pelo povo de Israel, ou dos santos do Novo Testamento, formado pela igreja de Jesus Cristo. Todos eles representam 144.000. Se os números são simbólicos, como eles são simbólicos, nós temos 12 representando os 12 patriarcas de Israel, vezes 12, representando os 12 apóstolos, que dá 144, vezes 1.000, que é um número de completude, de imensidão. Então não é literal 144.000 escolhidos por Deus, como se só 144.000 fosse protegido pelo Senhor. Não é literal. Eles representam todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças. Como em todo Apocalipse, ele é simbólico. No capítulo 7, quando João ouve os 144.000, o texto lá diz que ele ouve os 144.000. Mas quando ele olha, ele vê uma multidão. Uma multidão incontável, ele ainda diz. Está lá no capítulo 7. Ele fala que ele vê uma multidão incontáveis de servos e servas de Deus. Então, se são 144.000, onde eles estão aqui? Vamos lá ver? No versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Aqueles que não tinham Cristo foram selados na testa e na mão com o número da besta, do anticristo. Não foi isso? Simbolizando que eles pertenciam ao anticristo. Então quem é que tinha o número da besta? Todos aqueles que não tinham o nome e nem o número de Deus. Então é um contraste, não tem o meio termo. Ou você vai receber o selo da besta, ou você vai receber o selo de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. Só que quando a gente lê o 12 e o 13, a gente encontra um dragão furioso em pé, nas areias do mar. Eu acho fantástico isso. O dragão fica em pé num monte de areia. Só que aqui o Cordeiro fica em pé numa rocha. Olha a diferença. O Apocalipse tem esses contrastes. Ele faz isso, porque a ideia dele é representar aqueles que não pertencem a Deus. Qual é a diferença? E daqueles que pertencem a Deus, que a diferença é muito grande. É uma diferença gigantesca entre um grupo e outro. Todos aqueles que pertencem ao dragão vão sofrer a fúria do Cordeiro, a ira do Cordeiro. E todos aqueles que são do Cordeiro vão sofrer a ira do dragão e dos seus dois agentes, que é aí vamos dizer assim, a tríade satânica, que são o anticristo e o falso profeta. Só que quando a gente lê o 12 e o 13, a gente fica assim, puxa, vai ser difícil para o povo de Deus. Está complicado a vida de quem pertence a Deus. Quem serve a Deus vai enfrentar lutas e dificuldades inimagináveis. Só que aí vem no 14 e mostra quem são eles. E o 14 mostra, depois vai mostrar o que vai acontecer com o falso profeta, com a besta, com o dragão. O Apocalipse vai falar do destino deles, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no destino do dragão, do falso profeta e do anticristo. Nós vamos chegar nesses capítulos. Mas por enquanto, antes de chegar do destino final da tríade satânica, antes de chegar do destino final deles, nós vamos falar aqui do destino daqueles que pertencem ao Cordeiro. Então, quem é que é selado com o nome de Deus, com o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai? A igreja. Quem são os selados? A igreja. A igreja é selada e guardada porque ela tem um dono, um proprietário, que é Deus e o Cordeiro. Então a igreja tem dono. A igreja tem dono. E esse dono é Jesus. Porque ninguém aqui é selado com a placa da igreja. Ninguém é selado com o nome Batista. Ninguém é selado com o nome Assembleia. Ninguém é selado com o nome Presbiteriana. Ninguém é selado com esses nomes. Nós somos selados com o nome
do Cordeiro e do seu Pai. Então a igreja pertence a Jesus, porque ela é selada e guardada por Jesus. E Jesus é apresentado no Monte Sião em pé. Em pé, porque ele venceu. Porque ele é o vencedor. E o Monte Sião aqui se refere à região celestial, ao céu. Representa o céu aqui. O Monte Sião é falado na Bíblia de duas formas. Tem o Monte Sião terrestre. Qual é o Monte Sião terrestre? É o monte onde está o templo. Sabe onde estava o templo de Herodes? Foi no monte que Herodes construiu, foi numa montanha. Era chamada de Monte Sião, essa montanha. Às vezes ela é usada de forma para representar toda a cidade de Jerusalém. Vai depender do livro que está sendo falado lá no Antigo Testamento. Falou a palavra Sião ou Monte Sião, em várias vezes ela está se referindo à região do templo de Jerusalém ou à própria cidade de Jerusalém, que também é chamada de Sião algumas vezes. Só que os profetas sempre anunciaram que nos últimos dias, o Messias viria ao Monte Sião. Isso é dito nas Escrituras. E aí, quando é citado nesses termos da vinda do Messias ao Monte Sião, aí muda. Aí já está se referindo a Sião celestial, a Jerusalém celestial, ao céu que é o nosso destino, que era o destino do peregrino, a cidade celestial, e que é o destino de todos aqueles que pertencem a Cristo. Então, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. É claro que a Bíblia fala de uma nova terra, de um novo céu, de uma nova terra. Mas isso é só depois que esse céu e essa terra passar. Só depois disso. Até então, esta terra que nós vivemos aqui é temporária para nós. Isso nós temos que ter guardado no nosso coração. Nós não fomos chamados para viver eternamente aqui. Nós fomos chamados para viver eternamente no novo céu e na nova terra. E nós vamos chegar lá. Quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, tudo que está antes vai ficar mais claro. Tudo que nós lemos no Apocalipse vai ter uma clareza gigantesca quando a gente chegar lá nos capítulos finais. Porque aqui a gente encontra muito louvor. Muito louvor. E às vezes a gente se pergunta, por que tanto louvor? A gente vai entender lá, depois. Por que tem que se louvar tanto? Existem razões para isso. Existem propósitos para isso. E porque no céu nós iremos muitas e muitas vezes, teremos uma vida celestial, mas também nessa vida celestial vai ter um tempo gigantesco para louvor. Aqui já dá uma dica. Já no capítulo 14 nós vamos ter alguns vislumbres, que a gente vai entender completamente quando a gente entender todo o livro do Apocalipse. Então, quem for perseverante vai chegar lá. Nós, em nome de Jesus, vamos chegar lá. E nós vamos ter aí pregações sobre céu, viu? Completamente sobre céu. O que é o céu? Tá? Porque se tem uma coisa que a gente fala assim, eu tenho que falar isso para vocês, né? A gente sempre tem esse desejo do céu, mas quando está perto de ir, todo mundo fica com medo, né? É porque não entendeu direito o que é. A gente precisa entender direito o que é. Senão a gente não vai desejar. Não é? Então a gente precisa entender de verdade o que é esse céu que é prometido para nós. Só assim a gente entende o louvor também. Só assim. Se nós não conseguimos vislumbrar a grandiosidade do propósito de Deus para nós, a gente não consegue entender o que é viver a vida cristã aqui. E a gente acaba sendo seduzido, né, por idolatrias, por seduções idólatras. Foi isso que fez as duas bestas. O que elas fizeram foi isso. Seduziu as pessoas. Com idolatria, com mentiras. O dragão trazendo toda a sua fúria. O anticristo fazendo promessas. A besta fazendo até milagres para seduzir aqueles que não conhecem a Deus. Graças a Deus a Bíblia diz que aqueles que é de Jesus, eles não vão enganar não. Graças a Deus a Bíblia diz isso. E uma das provas é aqui. Porque aquele que está em Cristo é selado. Ele tem na sua testa o nome do Cordeiro. Que coisa, gente. Ele é selado, ele tem dono. O que nos mantém na presença de Deus, isso tem que ficar muito claro para você. O que te
tem na presença de Deus é Cristo. Não é a nossa força, nunca foi. É claro que é exigido de quem é de Jesus, posturas dignas de quem é de Jesus. Mas quem dá poder para você ter essas posturas? O Cordeiro que está em pé no Monte Sião. É Ele que te dá essa condição. Senão a gente não consegue. Nós só conseguimos servir a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, qual a dica, pastor, que você dá? Puxa, se você conhece uma pessoa que você sente que essa pessoa está meio fraquinha na fé, qual é o seu papel? Orar por ela. Orar. Conversar com ela, aconselhar e orar. Porque você não vai conseguir, pela sua força, fazer com que essa pessoa se anime novamente. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que faz. Então você tem que orar. Buscar a presença de Deus. Amar a pessoa. Aconselhar, ajudar, estar lá do lado se ela precisar. Esse é o papel de quem pertence a Deus. Ouvi um som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão, era como de arpistas tocando seus instrumentos. Ouvi um som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão, era como de arpistas tocando seus instrumentos. Tudo indica aqui que quem está fazendo isso é a igreja do Senhor. Apesar dele não deixar claro que eram os 144 mil, na sequência do texto, são eles que são os personagens desta passagem. Então o som é da igreja, que toca, que canta e que louva. Por que nós cantamos? Por que nós louvamos? Por que nós adoramos? Porque Deus é digno de toda adoração. E se você ainda não entendeu o papel da adoração na igreja, é que ainda não conheceu o Deus que serve. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós o adoramos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós louvamos o nome dEle. Quanto mais distante nós estamos de Deus, menos nós queremos louvá-lo, menos nós queremos adorá-lo, menos nós queremos exaltá-lo. Mas quando você vai se aproximando, mais desejo de adoração vem sobre você. Quanto você vai mais se aproximando, mais vontade de estar na presença dele você vai ter. É um processo abençoador. Quanto mais você se aproxima, mais você quer se aproximar. Quanto mais você se distancia, menos você quer se aproximar. É assim na obra de Deus. Então, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você entende do plano de Jesus para a tua vida, mais você o adora, mais você o louva. Então nós precisamos conhecer Deus para adorá-lo cada vez mais. Nós precisamos conhecer a grandeza de Deus para que possamos entoar hinos de louvor e adoração a esse Deus grandioso. A vida cristã, ela tem que ser centrada na pessoa de Deus. A vida cristã tem que colocar Deus no centro, porque Ele é digno de tudo isso. Irmãos, Deus ele é soberano sobre toda a criação. A Bíblia diz que um leãozinho não come se Deus não der comida para ele. Um leãozinho. Não cai um pardal que voa sem ser da vontade de Deus. Todos os fios da nossa cabeça é contado. Não vai passar 1 centímetro, aí no caso a gente coloca 1 milésimo de tempo a mais do que Deus planejou para nós. Deus tem tudo sob seus cuidados, inclusive a eternidade, a qual nós estaremos com Ele. Tudo está planejado pelo Senhor da glória. Não há nada na nossa vida que escape da sua mão. Nada, absolutamente nada. E isso tem que trazer segurança para nós. Isso tem que ser segurança. Os 144 mil do capítulo 7, eles estavam se preparando para uma grande batalha contra as forças do mal. Aqui eles já estão redimidos, aqui eles já estão adorando, aqui eles já estão louvando numa cena celestial, porque a cena aqui é celestial. A cena do 13 era na terra, essa aqui já não é na terra, essa aqui é cena celestial. O Apocalipse sempre faz essa alternância de cenários.
Temos cenários terrestres e cenários celestiais. Temos coisas acontecendo na terra e coisas acontecendo no céu. Esse daqui está acontecendo no céu. E ela retrata duas verdades. Que é a verdade de quem tem vida terrena e mundana. E a vida terrena e mundana é a vida debaixo da ira e do juízo de Deus. E a vida espiritual, a vida de quem tem Cristo como Senhor, quem tem o nome de Cristo na sua testa. E aí a sua vida é de adoração. Quem é de Cristo, adora. Quem não é de Cristo, sofre as consequências da sua rebeldia, da sua rebelião e da sua idolatria. Muitas pessoas não entendem o que é o evangelho de verdade. E por isso ela confunde o evangelho com algum tipo de terapia. Como se o evangelho oferecesse algum tipo de terapia. Não, o evangelho oferece transformação de vida. O evangelho oferece transformação completa da sua vida. Inclusive te transporta dos reinos das trevas para o reino da luz. Isso é o que o evangelho faz. Ela tira a pessoa do reino das trevas, do reino da besta, do reino do anticristo, do reino do falso profeta, do reino do dragão. E ela transporta essa pessoa para o reino do Filho de Deus, para o reino do Cordeiro. Isso é evangelho. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Porque o Cordeiro morreu para nos comprar do mundo. Nós fomos comprados do mundo e por bom preço. O preço foi o sangue de Cristo Jesus. Eu tenho falado isso para todos os líderes da igreja. E eu tenho que repetir, porque na igreja batista troca por ano. Aí eu tenho que repetir, todo ano eu tenho que repetir. Eu já estou com isso comigo, que eu tenho que repetir algumas coisas vários e vários anos, a não ser que toda a igreja entenda isso. E uma delas é assim, eu sempre falo isso para eles, gente, você sabe de quem que você está liderando? Eu falo, você sabe quem você está liderando? Você está liderando uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Cristo. Por isso você tem que falar direito com ela. Porque ela não pertence a você, ela pertence a Cristo. Ela não me pertence. Irmãos, por que eu, mesmo quando eu estou um pouquinho bravo, eu tomo cuidado, me seguro, e quando eu vou falar com vocês, eu falo com muita educação? Por que eu faço isso? Porque vocês não são meus. Vocês não me pertencem, não. Muito pelo contrário, tanto vocês quanto eu pertencemos ao nosso Cristo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós tratamos a nossa esposa diferente. Nós tratamos o nosso marido diferente. Nós tratamos os nossos filhos diferentes. Nós tratamos os nossos pais diferentes. Quando nós sabemos que a pessoa tem um grande valor para Deus. E se está na igreja, então, foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu por ela, gente. E você não consegue nem falar direito. Não é? Jesus morreu por uma pessoa e o outro distrata. Tem uma coisa fora do lugar aí. A matemática não fecha. Ou nós não entendemos o que Cristo fez por aquela vida. E isso serve para todas as pessoas, irmãos. É por isso que na igreja... Por isso que Tiago, quando ele escreveu, ele dizia assim, cuidado para você não valorizar aquelas pessoas que têm posses, aquelas pessoas mais proeminentes da sociedade, e pegar as pessoas mais pobres e assim, senta no chão. Porque é isso que Tiago falou. Você dá o melhor lugar para quem pode estar no melhor lugar, aí vem a pessoa mais pobre, mais humilde da sociedade, aí você fala, não tem lugar para você não, senta no chão aí. Aí o Tiago vai dizer assim, olha, o mundo entrou na igreja. O mundo entrou na igreja. Então, irmãos, igreja diferente. Todos foram comprados pelo mesmo preço, que é o sangue de Jesus. E é isso que está falando os 144.000 aqui. Eles foram comprados. Ele representa a igreja do Senhor Jesus. A igreja de pessoas que pertencem àquele que a comprou.
E eles cantam um cântico que ninguém sabe. Por quê? Por que ninguém sabe? Porque não pertence ao Cordeiro. Só quem pertence ao Cordeiro sabe. Então nós iremos sim entoar no céu um novo cântico. Um novo cântico que só nós vamos saber. Só nós iremos saber. Porque nós pertencemos. Eu acredito que o compositor seja o Cordeiro. Aí é coisa boa, né? Se o compositor é o Cordeiro, não tem problema, é louvor abençoador. E só nós saberemos, só quem estiver nesse coro celestial. Então, outra coisa, para louvar a Deus cada vez melhor, tem que conhecer o Deus que serve. Segunda coisa, esses irmãos aqui foram comprados pelo Cordeiro e estão diante de Deus, estão na presença de Deus, numa cena celestial. Irmãos, quando nós nos encontrarmos com Deus, os nossos corpos serão transformados. Todas as fragilidades acabarão. Todas as dores acabarão. Todas as tristezas e decepções acabaram. Então nós teremos um corpo mais propício, mais, vamos dizer assim, adaptado para a adoração. Para adorar. Então será um corpo apropriado para a adoração completa a Deus e ao Cordeiro. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Aí encontramos novamente aqui os 4 seres viventes representando toda a criação. O que os 4 seres viventes representam? Toda a criação. E o que os 24 anciãos representam? Eles são os representantes celestiais da igreja. São anjos de Deus que representam Deus, aliás, que representam a igreja diante de Deus. Nós temos os anjos das igrejas que Jesus falou com eles. Então nós temos anjos que estão aqui diante de nós, cuidando da igreja de Jesus. Isso são cenas espirituais, né? Com olhar espirituais. Toda a igreja do Senhor tem seus anjos que cuidam delas. Mas nós temos também anjos que nos representam diante de... Gente, que coisa, né? Nós temos anjos de Deus, que aqui são os anciãos, que estão na presença de Deus, nos representando. Inclusive são eles que pegam as nossas orações e levam para Deus. Fazendo o serviço sacerdotal. Nós temos esses anjos do Senhor que estão aqui neste mundo para cuidar de nós. Para cuidar de nós. Como que a gente pode perceber isso? Vocês vão lembrar da época em que o Eliseu foi atacado pelo rei da Síria. Vocês lembram dessa cena? Acho que está, se não me falha a memória, em 2 Reis. Capítulo 5, talvez. Se não me falha a memória. É por ali. Foram cercadas. A casa do Eliseu foi cercada. Porque o rei da Síria queria pegá-lo. E aí o Geazi, o moço, ficou muito perturbado. Quando ele saiu lá fora, ele viu aquele exército de gente. E aí tem a cena linda, né? Que ele vai conversar com Eliseu. Eliseu, o que está em nós é maior do que está com eles. E aí quando ele diz isso, os olhos dos moços se abrem e ele encontra carruagens. Ele vê carruagens celestiais. Ele vê anjos em todos ao redor deles. E eles percebem que eles estão protegidos e guardados por Deus. Diante de um perigo imenso, eles estavam guardados por Deus. Eles eram maioria, mesmo em 2. Isso é a igreja de Jesus. É por isso que a igreja canta. Porque ela tem representantes celestiais diante de Deus, anjos que a representam, e ela tem também anjos que a representam aqui nesta vida, para protegê-la, para guardá-la e para livrá-la de todo mal. Igreja não é qualquer lugar, irmãos. Quando nós nos reunimos para adoração, nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Nós somos apresentados a Deus como seus filhos, como seus servos. E nós somos representados por Deus, pelos anjos das igrejas e também pelos 24 anciãos. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena ser guardado por Deus. Só que existe uma verdade aqui nesse texto. Porque quais são as características dos 144 mil? Então, uma coisa é fato. Não quer dizer, ninguém vai enxergar o nome de Deus e do Cordeiro na nossa testa. É simbólico. Assim como eu disse para vocês,
ajudando vocês numa nova forma de vocês interpretar. Ninguém vai ver número da besta na mão de ninguém, nem na testa de ninguém. Isso não existe, gente. Isso é espiritual. Tá bom? Então já quebrei toda aquela ideia lá de que é chip. Já falaram para mim que é um chip que vai colocar na pele. Esquece isso. Não é físico, não é literal, é espiritual. Porque se lá for físico, então aqui também vai ter que ser. Então todo mundo vai ter que ter um nome escrito lá de Deus, do Cordeiro, o seu novo nome, para todo mundo saber que ela pertence a Deus. E a gente sabe que a linguagem é simbólica. Então lá na besta também é simbólica. Significa o quê? Que existem características, existem jeitos de viver que é de quem pertence à besta. E existem características e jeito de viver de quem pertence ao Cordeiro. E os versículos 4 e 5 vão dizer quais são essas características. Vamos lá? Nós não temos muito tempo, mas eu vou passar para vocês as características. Diz assim, olha. Primeiro, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Eu vou parar aqui, porque agora eu já compliquei, né? Ah, pastor, calma aí, pastor. Quer dizer, então tem que ser vida de celibato? Será que é do celibato que ele está falando aqui? Pensem bem. Se o Apocalipse usa a linguagem simbólica sempre, eu não vou cortar, nem aqui nós vamos tirar isso. Porque senão nós vamos ser incoerentes. Então tem que manter a coerência do começo ao fim. E a forma que eu estou trazendo de interpretação do Apocalipse para você é uma forma idealista. Ela é futurista e idealista. É a abordagem que eu estou trazendo. Preterista, porque são 4 abordagens, gente. O Apocalipse tem 4 abordagens. Tem a abordagem preterista, que vê muitas coisas do Apocalipse acontecendo na época de João. Tem a abordagem histórica, que vê o Apocalipse se cumprindo no decorrer da história. Tem a idealista, que vê a grande dimensão do reino de Deus e o reino das trevas, que vai trabalhar muito essa questão do bem e do mal. E tem também a futurista, que enxerga muita coisa do Apocalipse cumprindo lá no futuro. Qual que eu estou a para vocês? A que eu não usei nenhuma vez foi a historicista. E nenhuma vez eu usei esse método para trazer o Apocalipse para vocês. O restante eu tenho usado todas. Em alguns momentos eu tenho falado do Império Romano, eu falei nas pregações passadas. Tudo isso é preterista. Aí de vez em quando, na imensa maioria eu tenho sido idealista. Talvez a abordagem mais forte que eu tenho trazido é a idealista e um pouco futurista também. Tá bom? Com olhar futurista. É isso que eu tenho feito, porque as pesquisas modernas têm trazido esse caminho para nós. E é esse o caminho que a gente tem visto que é o melhor. Então eu vou ter que manter a coerência, vocês vão ver até o final do capítulo do livro eu dizer para vocês, é simbólico. Então aqui também. A Bíblia não condena casamento. Muito pelo contrário, a Bíblia ela exalta o casamento. É isso que ela faz, mas ela condena uma coisa. Infidelidade. Isso ela condena. E olha o que ele está dizendo aqui. Homens que não se contaminaram com mulheres porque permaneceram castos. Então está dizendo o seguinte, eles não foram infiéis. É disso que está dizendo. Então esses 44 mil são de pessoas fiéis, que se manteram fiéis. A igreja de Jesus, ela é vista nas Escrituras como a noiva do Cordeiro. É ou não é? Não é assim? A igreja não é chamada de noiva? E o que é ser fiel? É ser fiel ao Cordeiro. É não adorar nada além do Cordeiro. É disso que está sendo dito aqui. Então, muitas vezes, Deus chama Israel de esposa infiel. Quando ela vai falar da infidelidade de Israel, Deus fala, você está sendo infiel a mim, como uma esposa infiel. Que Israel muitas vezes se comportou com Deus como uma esposa infiel. É disso que o texto está falando, dessa infidelidade espiritual que muitas vezes acontece na vida de um ou de outro. Então aqui está falando de fidelidade a Deus. Então quem são os castos aqui? Castos são virgens. Quem são os virgens aqui? São aqueles... Como uma virgem, né? Está lá também. Nós temos a igreja é apresentada como uma virgem. Não é isso, irmão Gerson? Não é assim? A igreja é apresentada a Deus como uma virgem, ao seu Senhor, ao seu noivo.
É disso que está falando aqui. Então a igreja ela é fiel ao seu noivo. Está no masculino porque está falando de 144 mil. Por isso que está no masculino. Porque ela está mantendo a coerência, né, de gênero. Como se estivesse falando das duas testemunhas, poderia usar a palavra no feminino. Vai ser falado mais na frente. No capítulo 12 tem a mulher. Não tem a mulher no deserto? Que também representa a igreja? Aí ela está no feminino, não é? É um símbolo feminino. Aqui é um símbolo masculino, é os 144 mil. Por isso que ela falou de homens que não se contaminam, por causa disso. Porque a imagem é dos 144 mil. Fiéis, são aqueles que são fiéis, são aqueles que não são idólatras, são aqueles que se mantêm íntegros a Deus. Aí continua. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Como peregrino. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. No século XIX, teve um grande acrobata na região norte, ali na região do Canadá. O cara era famosíssimo. O cara passava as cataratas do Niágara, ele passava numa corda pelas cataratas do Niágara. E é grande o negócio. E se cair, acabou. E ele fez essa travessia várias vezes. Aí teve um fato que chamou a atenção das pessoas, porque o empresário dele resolveu fazer uma coisa para mostrar a confiança que ele tinha na pessoa. Porque ele fritou até um ovo já. Ele fritou até um ovo lá em equilíbrio. Tamanho famoso que o homem era. Até que um dia o empresário dele falou assim, olha, esse cara é bom mesmo. Me coloca nas costas e vamos atravessar. E ele colocou o empresário dele nas costas e atravessou. Vocês entendem, gente? Gente, para uma pessoa fazer isso, ela tem que confiar completamente na pessoa que está carregando, não é? Senão não faz. Isso é a igreja com Jesus. Isso é você na pessoa de Jesus. Você tem que se entregar completamente a Cristo e confiar que Ele traz a segurança. É ir até onde Ele for. Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Essa é a igreja do Senhor, esses são vocês. Então, temos aqui pessoas fiéis, como a igreja de Jesus, que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, porque foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias, ou seja, foram consagrados completamente a Deus. As primícias são as primeiras ofertas, irmãos. São as primeiras ofertas. Está dizendo que a igreja foi consagrada, que você foi consagrado e consagrada para Deus, como os primeiros frutos do rebanho de Deus. Então você não pertence a mais nada, só a Deus e nem a ninguém, somente a Deus. Essas são as características. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Olha mais uma aqui. Se a primeira falou de fidelidade, aqui é de integridade. Aqui nós estamos falando de integridade. Pessoas íntegras. Porque o que a Bíblia diz? Que mentiroso é o diabo. A mentira está na idolatria. E em quem está a verdade? Na igreja. A igreja é a portadora da verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Olha que coisa, gente. Coluna e firmeza da verdade é a igreja. Se a verdade não for proclamada aqui, onde ela será? É na igreja de Jesus que a verdade é proclamada. E aqui nós estamos falando de que nem mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Está falando 144 mil aqui. Que eram pessoas íntegras, representando a igreja de Jesus. Que são pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. São essas características. Por isso que eles louvam, por isso que eles cantam, por isso que eles estão junto do Cordeiro lá no Monte Sião. E por último, são imaculados. São imaculados. Nós louvamos a Jesus pelas bênçãos dele, pela sua palavra e por aquilo que ele tem nos mostrado. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. É incrível, né, irmãos? Jesus, eu não sei. Eu achei que eu ia acabar faltando umas 15 para as 9, que era só 5 versículos.
mas não vai, não é? Quando eu vejo, eu tenho que ficar de olho lá toda hora eu tenho que olhar para aquele relógio. Tem que colocar o maior lá, Didi. Colocar o maior lá. Porque às vezes eu acabo não olhando, para eu conseguir olhar e saber, opa, deixa eu apressar aqui, para eu apressar. Mas nós louvamos a Deus, né, pela sua palavra, pelo Evangelho. Espero que essa mensagem